Boa noite. Nós ainda estamos aqui, né? Recuperando um pouco do estado gripal da semana passada. O Milton caridosamente veio socorrer o nosso estúdio de uma forma esplêndida. Então a gente agradece muito a ele, agradece muito a todos. E vamos hoje tocando da forma que nós conseguimos, mesmo um tanto congestionado, a gente vai em frente, né? Porque é preciso, senão a gente perde o pique, não pode perder o pique. E vamos fazer a nossa prece, como sempre gostamos de fazer inicialmente, e depois seguimos com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos na introdução, vendo o trecho da obra que fala sobre o pensamento de Sócrates e Platão, comparando com o pensamento da doutrina espírita. Kardec faz essa comparação. O Nildo fez até o item de número 6, na semana passada, e nós vamos dar então a sequência, lembrando que são os 21 itens que Kardec separou. Mas vamos à nossa prece inicialmente. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, ilumine os nossos corações, apacente o nosso caminhar. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a guiar os nossos passos e que os bons amigos espirituais venham em nosso socorro, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo a fé e a esperança, para que consigamos verdadeiramente caminhar com alegria, com equilíbrio, com a certeza do mundo melhor para todos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, amigos, nós estamos aqui apenas recordando um pouquinho aqueles itens, os dois últimos itens que o Newton comentou a semana passada, os itens 5 e 6, falava a respeito de anjos, né? do nosso anjo benfeitor, daquele espírito protetor, normalmente nós chamamos de anjo da guarda. Então havia já no pensamento de Sócrates na antiguidade, e Platão é quem registra isso, a ideia de seres espirituais que pudessem nos guiar, nos proteger, nos orientar. Mas também havia uma ideia paralela de que há alguns seres espirituais chamados anjos das trevas, anjos do mal, que estariam ali para prejudicar. Então nós vemos algumas palavras que mostram por que dessa nossa até dificuldade do ser humano em entender a questão de anjos. Nós vamos ver nesse item 5, que diz então que que aquele nosso anjo designado, aquele amigo, aquele ser espiritual designado a nos ajudar na ocasião da morte, da falência do corpo físico, nos levaria o ser para o Hades, para o julgamento. Então vem uma palavra aí que não é habitual nossa. E essa palavra Hades, na tradução ou na visão grega, ela significava apenas que o Hades era um deus do mundo subterrâneo. Então leva a pensar em alguma coisa inferior, em alguma coisa ruim, em algum estado ruim de vida. Mas a mesma referência, como Hades sendo um mundo diferente, um deus de um mundo diferente, aqui um mundo subterrâneo, nós vamos ver no hebraico o mesmo fato com outro nome, que é o Sheol. E o Sheol que o hebraico fala não é a questão de um mundo inferior, subterrâneo, mas é uma referência ao mundo dos mortos. Então, o mundo paralelo ou invisível. Eu gosto muito de Dona Ivone do Amaral Pereira, porque ela diz que nós vivemos falando mundo material, o mundo encarnado. Dona Ivone divide de uma forma tranquila, porque nas duas partes do mesmo existir, né, da humanidade, nós temos o lado visível e o lado invisível, mas é tudo pertencente a uma mesma condição. Então Dona Ivone não usa a expressão mundo material, mundo espiritual, porque dá a impressão que o mundo espiritual não é material, né? São situações que nós vamos vendo, e no entanto ela fala o visível e o invisível. Então o Sheol seria o invisível, o mundo dos mortos, o mundo invisível para os nossos olhos. Na Bíblia,
quando a gente olha o texto todo, a referência a Hades é uma referência a respeito de um lugar invisível, nos levaria para um lugar que não seria este visível aos nossos olhos, onde os julgamentos aconteceriam. Então essas são as referências que importantes da gente saber para conseguir entender os textos da melhor forma possível, né? Para ter uma lógica ao nosso raciocínio. E ali, com relação a esses seres que iriam conduzir, entre aspas, os mortos a um julgamento, a um mundo diferente, nós vamos ver a referência a respeito, então, desse anjo da guarda, que seria esse espírito que esteve conosco, que nos conduziria, de alguma forma, a uma condição melhor. Kardec vai usar isso em O Livro dos Espíritos, nas questões 481 a 521, 489 a 521. Essas questões tratam de anjo da guarda, para que a gente entenda quem é este ser que nós chamamos de anjo da guarda. Então, sempre as obras da codificação, não dá para a gente fazer um estudo preso apenas em uma delas. Elas são linkadas umas às outras, né? São entrelaçadas entre si, e é dessa forma que nós vamos conseguindo ter uma visão melhor dos fatos. Neste item seguinte, onde no item de número 6, que foi o último feito na semana passada, fala assim: os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. Era o pensamento socrático que estava sendo registrado ali. Então ele está falando em demônios como seres, ao nosso entendimento atual, significariam seres maus, ruins, que prejudicam as pessoas. Mas Darwin não necessariamente significava isso. Significava, sim, seres espirituais, seres invisíveis. Apenas essa referência. E por conta disso surge a ideia, então, dos anjos bons, dos anjos decaídos, dos anjos maus, os anjos que causariam dificuldade. Se nós vamos àquela classificação que Kardec fez dos espíritos, de modo geral, uma classificação bem pedagógica, para que nós pudéssemos entender que os espíritos estão ali analisados de conformidade com traços do seu caráter. Então nós temos vários níveis evolutivos do ser espiritual, sendo que os níveis mais altos, ou o nível mais alto, seria exatamente a angelitude. Então a esfera que poderíamos chamar da morada dos anjos, que são os espíritos mais elevados. Mas para trazer essa condição e depois aquela ideia de anjos decaídos, que na verdade representam espíritos vindo de outras esferas, de outros mundos, que não estavam mais com um comportamento compatível ao avanço daquele mundo, e por essa razão teriam que ir para um mundo compatível com o gosto deles, com a maneira de pensar e a maneira de agir. Um mundo ainda inferior àquele que eles tinham que deixar. A questão decair não é decair no sentido de aprendizado, no sentido da grandiosidade do ser. Não, cada um, o ponto que evoluiu, evoluiu. O que aprendeu, aprendeu. Ninguém vai desaprender. Não vamos desaprender. Mas ser remanejado para um lugar mais difícil, um ambiente mais complicado para a vida, que ele poderia estar numa vida mais tranquila, de repente ele é remanejado para um ambiente mais difícil. Mas por que ele foi remanejado? Porque lá naquela vida mais tranquila, mais feliz, ele não estava se enquadrando bem dentro dos costumes. E para esse ambiente onde ele vai ser remanejado, é totalmente compatível com o seu jeito de ser, só que ele tem um quesito a mais, o conhecimento, a experiência superior, de um nível superior que ele vai levar para lá. Então ele é tido como um ser superior lá, como esse anjo, essa pessoa que veio para ajudar, mas ele está lá para um resgate dos seus próprios valores e usando aquilo que ele já tem como aquisição em benefício do ambiente em que ele está. Então esses seriam os anjos decaídos,
que Kardec vai tratar desse assunto na obra A Gênese. Vejam que, como nós dissemos, é tudo muito linkado. Então, na obra A Gênese, no capítulo 11, no item 43, ele vai tratar disso. E ele tem uma citação interessante que nós fizemos a questão de trazer, onde ele diz: o que, apesar de sua inteligência, do seu saber, perseveraram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, acabariam por embaraçar o progresso moral e perturbar a tranquilidade e felicidade dos bons por esse comportamento. Eles iriam comprometer os outros. Então, por conta disso, eles são remanejados para mundo menos adiantados. E ali eles vão passar uma série de existências, Kardec escreve, penosas, quer dizer, mais difíceis. Ele poderia já estar vivendo mais tranquilamente e vai para algo mais difícil, fazendo a sua expiação pessoal, mas também usando da possibilidade de trabalho para contribuir a fim de que aquele ambiente se torne melhor. Então, Kardec trata disso na Gênese. E vai tratar disso, vejam como é importante, ou para as pessoas de um modo geral, essa busca, esse conhecimento, era tão importante que ele vai abrir a Revista Espírita de 1862, janeiro. Revista Espírita, quando a gente fala essa palavra, e a gente diz, mas isso não é codificação, porque nós entendemos os 5 livros que compõem a codificação. A Revista Espírita, ela vem complementando muita coisa que não está na codificação, porque seria muito espaço nessas obras básicas. Mas é o contributo para tudo isso que existe nas obras básicas, que era um jornal de época. Mensalmente, Kardec soltava essa revista, esse jornal, com respostas às cartas que as pessoas mandavam, perguntando isso ou aquilo, ou narrando um fato, pedindo opinião sobre aquele fato, sobre os primeiros centros espíritas que estavam se formando, pontos filosóficos da doutrina. Tudo isso está na Revista Espírita, que ele soltava mês a mês. E quando ele desencarnou, eles tiveram cuidado de ainda alimentar por mais 6 meses, o período de 6 meses até junho do ano que ele desencarna, porque ele já tinha os registros prontos para serem lançados. E encerra-se aí, na verdade, 12 volumes que nós temos da Revista Espírita. E este volume de 1862, em janeiro, então, o primeiro do ano que ele solta, a primeira revista do ano de 62 que ele solta, ele traz no mês de janeiro um estudo sobre os anjos decaídos. Um estudo, ele traça ali, um tratado sobre os anjos do bem e anjos do mal, como é que nós poderíamos entender isso. É bom a gente ler, porque a gente tem uma visão melhor dos fatos que estão sendo trazidos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ou no Livro dos Médiuns. Aí nós ficamos com um conhecimento maior. Então, esses pontos eram pertinentes a esses 2 itens ainda, o 5 e o 6, dessa proposta ou do pensamento socrático que é aqui registrado. E ali, o item de número 7, então, que é a continuidade. O pensamento de Sócrates, trazido então por Platão, diz o seguinte: a preocupação constante do filósofo é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista dessa vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade. Esse era o pensamento de Sócrates, afirmando a questão da alma ser imortal, o ser eterno. E por que é que então nós só pensamos em coisas materiais? Se somos seres imortais, não é justo que a gente também pense na vida que transcende a vida física, né? Essa vida de encarnados? Era a afirmativa dele. E Kardec vai então dizer o seguinte, uma colocação bem curta, mas muito preciosa, porque ele diz: o cristianismo
e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. Então, aquele mesmo pensamento da alma imortal e do cuidado que nós aqui, quando encarnados, devemos ter, lembrando que somos seres imortais, investir também nessa nossa imortalidade. O cristianismo prega a mesma coisa, o próprio Cristo o tempo inteiro falou desse reino dos céus, dessa continuidade da vida, e nos momentos finais ele ainda diz: ainda hoje estarei comigo na casa do meu Pai. Ele estava afirmando que aquele corpo físico ali na cruz não iria segurá-lo, que ele sairia daquele estado e continuaria a sua jornada. E ele diz: ainda hoje, porque ele fala aquele homem que pede ajuda: você também vai estar comigo na casa do meu Pai. Não era um privilégio dele. Ele fala ao outro que está ao seu lado que também ele faria a mesma jornada, falando dessa imortalidade do ser. Então, todo o ensinamento de Jesus, o cristianismo, ele vem trazendo essa visão da imortalidade, assim como o espiritismo, que vem não só trazendo uma visão da imortalidade, mas podendo abrir portas a que os seres imortais do invisível possam se fazer presentes, possam trazer o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade, as suas dúvidas, possam ajudar e possam ser ajudados. Então, o Espiritismo ainda abre mais um pouquinho a possibilidade. O item de número 8. Gente, nós estamos falando assim, mas quem quiser já sabe disso. Interromper, tudo bem, né? Nós estamos aqui para isso mesmo. O item de número 8. No pensamento de Sócrates: se a alma é imortal, porque o primeiro parecer foi: a alma é imortal, era afirmativo. Agora vem mais um questionamento. Se a alma é imaterial, porque estava no invisível, não era para o nosso mundo denso, palpável, né? Então, se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um grupo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. É preciso que a gente entenda esse imaterial. Imaterial em relação a todo quanto é tipo de matéria densa que a gente conhece. Há matérias, né? Há formas de matéria nesse universo que nós ainda sequer detectamos. E do século XIX para cá, quanta coisa era tido como abstrato, se tornou concreto, se tornou material. O conceito de materialidade mudou. Quer ver um exemplo muito simples? Quando os mais velhos aqui, né? Eu estou falando agora para a turma mais velha aqui. Quando nós estávamos lá na nossa escola primária e dizia assim: Deus é um substantivo abstrato. Deus é um substantivo abstrato. O que é abstrato? Tudo que eu não posso pegar, não posso ver, não era assim que a gente aprendia? Era desse jeito. Hoje, se a gente fala Deus é um substantivo concreto. Concreto. Esse conceito de que eu não posso pegar e não posso ver, não dá a qualidade abstrata. É um ser que existe, se tudo é consequência dele, ele é. E se ele é, não é o ser abstrato. É possível. Então veja que os nossos conceitos foram mudando. Por conta desses conceitos mudando, as matérias detectadas foram reclassificadas, se nós podemos dizer assim, em outros níveis de materialidade. Outros níveis de materialidade. Assim, nós vamos ver ele dizendo a respeito desse ser imaterial, esse imaterial em comparação a esse passado, das coisas concretas, densas, para algo que no momento não me é permitido tocar, não me é permitido sentir a densidade. Então ele colocava: importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material,
que se nutre como Deus da ciência e dos pensamentos. Olha, ele está dando um outro conceito de materialidade. Sócrates está dizendo, importa olhar a alma pura, verdadeiramente material, porque teria o falsamente material. Aquilo que eu penso ser imaterial e não é. A alma pura, verdadeiramente material, diferente de toda a densidade possível na Terra. Porque veja até como ela se alimenta, ele diz que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos. Então, uma outra forma de se abastecer de energia essa criatura. Uma energia retirada de outras fontes que não as habituais para os seres materiais. E assim, ele continua a dizer, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Ele faz uma classificação daquela que é verdadeiramente imaterial para aquela que é mais ou menos imaterial, que está presa ainda a alguns pontos. E essa pouca imaterialidade, ainda tendo um tanto de matéria densa, vinculando esta alma, essa criatura às coisas do mundo, é que impede a elevação dela. E não é, veja, não é uma questão de elevação moral, é mesmo físico, é de estrutura. É uma estrutura que não é compatível com uma outra frequência vibratória. Então nós temos estrutura aqui para o Facebook, e aí tem chamado telefone, a gente tem que dar um jeitinho, né? E a lista também pelo CEAL, eu já coloquei lá na página hoje, o pessoal lembrar que era às 19h30, e que poderia assistir lá pela nossa página ou pela página do CEAL, fosse Facebook ou fosse YouTube, está correndo normal, né? E aí não tem a chamada. Aí não tem impedimento. Mas é isso. Vamos seguindo então nesse raciocínio da materialidade que ele traz, e que Kardec vai dizer o seguinte: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eram graus diferentes, aquela que era muito sutil, a que era mais ou menos sutil, a que era mais densa, mais materializada. Então ele conseguia perceber isto e qualificar dentro desse padrão as almas humanas. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Diferenças de situação que resultam para a alma maior ou menor pureza, conforme ela se encontra, conforme ela age, conforme ela pensa, naquilo que ela se nutre, dá a ela maior ou menor densidade e a coloca num nível diferenciado do outro. Isso que eles diziam por intuição, porque Sócrates e Platão falavam isso em uma pesquisa maior, era mesmo a percepção deles. O Espiritismo o prova. Como? Pelos numerosos exemplos que nos põem diante dos olhos, que são as comunicações mediúnicas. A comunicação mediúnica, esse intercâmbio mediúnico que acompanhou todo o tempo o início da doutrina espírita, que ainda hoje, claro, é praticado, isso é que dá a chance de conhecimento das criaturas que estão no invisível, de sabermos um pouco mais sobre a vida no invisível. E assim, ele recomenda, próprio Kardec, deixando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a recomendação de que observássemos a obra O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação, O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, onde estão esses diálogos, esses atendimentos, as narrativas das comunicações de como cada um se encontrava. E aqui para nós sabemos que a obra de Chico Xavier, especialmente naqueles André Luiz, sim, tem a narrativa, mas especialmente nas cartas familiares, tem a chance
de trazer o testemunho dos nossos entes queridos, onde estão, como vivem, como foram atendidos, as diferenças. Porquanto o que cada um viveu aqui lhe deu direito, lhe deu um passaporte para esta ou aquela região do mundo espiritual, a realização de um aprendizado, de um trabalho, de um conhecimento, de um socorro, tudo isso na dependência daquilo que fizemos, mas que todos os seres, sem exceção, são amparados, socorridos, direcionados. Então a gente vê essa continuidade desse testemunho que está na obra O Céu e o Inferno, nessas obras, especialmente nessas obras de Chico Xavier. O item de número 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, então se tudo se acabasse com a morte, porque muita gente diz assim, morreu, acabou, não tem mais nada. É uma afirmativa, né, que fazem por aí. Então, tudo se perde, tudo se desmancha, tudo se virou pó. Morreu é só pó. O pessoal fala assim, morreu é só pó. É desse jeito, né? Confundindo o ser com o corpo físico, a matéria física, que verdadeiramente vai haver a sua decomposição e se é pó, corpo físico, voltarás ao pó, né? Se é formado de moléculas, você vai decompor, vai perder as ligações magnéticas com o fenômeno da morte biológica e as moléculas vão ser liberadas. Corpo físico. O dono do corpo físico, não. Não é porque o nosso carro ficou velhinho e às vezes vai parar lá no ferro velho e vira sucata que o dono foi junto. Não é assim, né? Não é assim. O dono já arranjou um carrinho novo. O dono arranjou um carrinho novo e está aí na vida outra vez. E o que não servia mais, não dá para aproveitar nem uma pecinha mais, né? Não tem mais funilaria, pintura, não tem mais condição. Então a gente descarta. Assim também é com o corpo físico, que é o nosso veículo de locomoção e relacionamento na vida física nossa. É o nosso veículo. Então, por conta disso, ele vai também sofrer dessas coisas. Então, neste item 9 diz, se a morte fosse dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres ao mesmo tempo dos seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adorou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Ele fala, e é bom também a gente ver que esses livros, esses tratados escritos no século XIX, homem aqui é no sentido de espécie humana, é geral, homens e mulheres, não faz parte, é uma expressão referente à humanidade terrena. Então, quando ele diz, se a morte fosse a dissolução total do homem, quer dizer, do ser humano, se a morte fosse a dissolução, e seria vantagem para quem é ruim mesmo, para quem só faz o que não deve, para quem prejudica os outros, porque já que tudo vai acabar, né? Deixa eu tocar a vida do jeito que eu quero, porque não vou responder por isso mesmo, porque vai ficar tudo na boa. E ele vai fazendo as coisas devidas. Ele não parou para pensar que a morte é o carro velho, vai deixar o carrinho, mas o motorista, as multas continuam. Ele muda de carro, mas as multas estão em nome dele, ele vai perder a carteira. Porque ainda que ele mude o carro, tem lá o registro dele, com o CPF dele, com o endereço, e a multa está vigente. É a mesma coisa. É o mesmo fenômeno que acontece conosco. Então, ele faz essa afirmativa, e Kardec também vai fazer uma referência, que procuremos lá no Céu e Inferno, nessa segunda parte, do capítulo 1, e ele diz assim, em outros termos, quer dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte, porque morreu, acabou, morreu, virou pó, desmancha tudo, não tem mais que responder, isso é o nada. É pensar que
Não haverá cobrança nenhuma, não haverá para onde ir, fim, acabou ali. Então, ele diz, esse materialismo que proclama o nada após a morte seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal. Que o malvado tem tudo a ganhar com o nada. Que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. Então, Kardec está mostrando que essa era a ideia vigente. O Espiritismo nos mostra pelos exemplos, que diariamente nos põe ante os olhos quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida e entrada na vida futura. A vida futura, essa expressão que nós vamos ver muitas vezes nas obras espíritas, quando há essa referência, vida futura, é a vida espiritual. Sempre que surgir essa expressão, vida futura, eles estão falando da vida espiritual, a vida no mundo espiritual, o que virá, o vir a ser nosso, o vir a ser. Então, Kardec exatamente está falando a respeito de nessa continuidade de existir, nesse vir a ser, não é possível a criatura que agiu mal, fez um punhado de traquinagem na vida, tenha a mesma condição no próximo passo do que aquele que procurou seguir direitinho, que andou no bem, que fez o melhor, que teve consciência. Não é possível, é uma questão de mérito e demérito. A lei de Deus, ela vai punir, né? E não porque Deus castiga, porque a pessoa infringiu uma lei e ela vai responder por isso. Era uma lei de amor, era uma lei de solidariedade, uma lei de fraternidade. Ela infringiu tudo isso, então ela tem que responder. O outro que não infringiu, passa, você está livre, você não vai ser multado. Você andou direitinho, obedeceu todos os sinais, andou como devia, então você vai bem. Agora, você atravessou o sinal vermelho? Você andou na contramão? Então agora você vai responder por isso. É a mesma proposta, não tem diferença nenhuma. As coisas aqui no nosso mundinho de encarnados, elas são as cópias imperfeitas do mundo espiritual, da vida espiritual. É a nossa cópia muito imperfeita da vida espiritual. Talvez coisas que a gente traga na lembrança de longe e implanta-se aqui como uma grande novidade. Coisas que para o mundo espiritual já era, já passou, já estão mais adiante. E a gente está aqui ainda engatinhando. Tudo bem até aí, gente? Tudo certinho? Está dando para a gente seguir o raciocínio da proposta de Sócrates e Platão e aquilo que Kardec está trazendo, o olhar do Espiritismo sobre essas verdades trazidas nos registros históricos da humanidade? Dá para a gente ter essa visão? Então vamos para o item de número 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Era a afirmativa de Sócrates. E nós sabemos que o corpo físico, sim, registra, né, os cuidados ou os acidentes que sofreu, mas sabemos que o corpo espiritual também registra. Então, na continuidade, o pensamento socrático é o seguinte: acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes do seu caráter, dos seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Então aqui, além do corpo espiritual, existe a consciência do ser, que registrou tudo. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. Nós vamos ter que estudar o que é a culpa, né, para entender quando é que acontece a culpa. Só sente culpa quem foi capaz de perceber a bobagem que fez, o erro que cometeu, a violência que fez. Porque enquanto não
não se tem consciência, não cai a ficha de que não fez o que era devido e agiu de forma indevida, não se tem culpa. A culpa é um sinônimo de despertamento da consciência, mas não basta só sentir a culpa. Como é que eu me livro disso? Agora eu sei, agora eu sinto. O que eu posso fazer para me libertar deste peso que eu estou... É um peso para a consciência, é uma aflição para a alma. Então eles estão falando da culpa. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias poderias provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. Ele estava conversando com os discípulos, com seus alunos, e ele está nesse diálogo, comentando com esses personagens que ele registra. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. É preferível sofrer uma injustiça do que a gente cometer uma injustiça com alguém. E que, antes de tudo, devemos aplicar-nos não a parecer, mas a ser um homem de bem. Antes de tudo, vale mais lutar para se transformar numa criatura do bem, uma criatura voltada para o melhor comportamento. E no nosso mundo atual, muitas vezes, quando alguém fala, menos, vamos colaborar, vamos deixar mais barato. E aí a pessoa assim, você não é bom, você é bobo. Toma-se como bobo aquele que tem a atitude no bem que deveria ser o geral e que a gente não faz. Kardec vai comentar a respeito dessa conversação de Sócrates com seus discípulos, dizendo: aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo a qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na Terra. Quais eram os elementos que Kardec tinha para afirmar isso? As comunicações dos espíritos. Então, espíritos que se sentiam culpados, espíritos que estavam atormentados, porque foram cometer injustiças, maldades, e aquilo despertou essa consciência, e ele estava agora sem paz, sem sossego. Então, eles tinham essa confirmação. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã, não é o que Jesus falou, e ele vai usar mesmo a frase de Jesus: se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Muitas pessoas tomam isso de uma forma assim, né? Jesus está convidando todo mundo a ser o quê? Bobo, pateta, o que é? Bate para cá, pode bater para o lado de cá. Bate para cá, pode bater para o lado de cá. E vai ficar nesse bate-bate. Quer dizer, que coisa louca é isso? Não, Jesus não falou nesse aspecto deste comportamento. Quando ele diz, se te baterem numa face, quer dizer, num modo seu de apresentação, alguém agredir, alguém violentar essa sua face, esse seu pensamento, não retribua na mesma linha, ofereça outra face. É como se nós tivéssemos um cubo com várias faces coloridas. E aí uma pessoa chuta toda aquela face que está ali pintada de azul, chuta, quebra, e eu vou virar outra face azul. Talvez ele não goste do azul, então é melhor oferecer uma face amarela para ele, porque aí ele vai levar choque. Mas não é essa que eu não gosto, então essa aí eu deixo quieto. Ele vai aprender que existem outras faces da verdade, que ele está vendo uma só, e por conta dessa uma só ele está agredindo pessoas. Então mostre outra coisa, mostre outro caminho, mostre outra palavra que vai ser o melhor para todos. No item de número 11, e nós estamos indo hoje a galope, hein? Nossa, desse jeito vamos matar Sócrates e Platão uma segunda ou terceira vez. No item de número 11, de duas uma, ou a morte, dizia Sócrates, é a destruição absoluta,
virou pó, acabou, fim, ponto final, mais nada existe, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. A vida continua, o além, a vida no além, paixões no além, amor além da vida, não é isso que nós temos visto? Se há tanta gente falando disso, onde a fumaça há fogo, é porque alguma coisa existe que essas mentes conseguiram perceber. Então, mas Sócrates dizia, né? Das duas uma, ou a morte é destruição, ou então existe uma passagem para uma vida além. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Fecha os olhos num dia, acorda no outro e nossa, já? Não sonhei, não vi, não ouvi, não nada. Parece que eu deitei e já está na hora de acordar. E atravessou a noite sem uma percepção dos fatos. Não é que não vivenciou, mas é que não teve percepção dos fatos. Então isso parece uma noite assim. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Então é a esperança, é o aceno do reencontro, da possibilidade de uma vida melhor. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e dentre eles distinguir como aqui os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Porque ele estava condenado, né? O Sócrates estava preso, condenado a tomar veneno e iria desencarnar mesmo. E ele disse, o que será a morte? Será o fim de tudo ou será que vamos continuar? E se vamos continuar, podemos encontrar nossos entes queridos? Que felicidade isso! Que felicidade poder reunir-me com eles, reencontrar os conhecidos. E ele ainda fala de um prazer especial que ele acalentava na alma, de examinar de perto os habitantes dessa morada, então do mundo invisível, de poder conhecer a diversidade de espíritos, a diversidade de situações em que cada um se encontra. Ele queria continuar essa proposta de conhecimento do invisível. E aí ele deixa um recadinho nesse final, né? De que dentre eles distinguir como aqui, encarnados, os que são sábios daqueles que creem sê-lo e não o são. Jesus alertou, cuidado com os falsos profetas. Ele falou daqueles que se faziam passar por sábios e que não eram verdadeiramente, era falsa. Hoje eles dizem, cuidado com fake news. Tem um punhado de gente fazendo fake news, né? Porque estão passando coisas como verdades que não são. A nossa obrigatoriedade é, vamos buscar confirmação, vamos saber se isso é pertinente ou não, se isso tem lógica ou não. Calma, porque o dedinho comicha para empurrar para o outro, né? Para jogar para o outro. Nossa, acende para a gente jogar para o outro. Mas cuidado, porque nós podemos estar trabalhando como um mensageiro aí do mal, né? da mentira, da enganação. Então, vamos com cuidado. Mas o que ele dizia é aqui, observar no mundo espiritual, tanto quanto aqui, aqueles que acham que sabem muito e que na verdade não sabem. Mundo espiritual continuam os falsos profetas da erraticidade. O que é a erraticidade? É o período vivido no mundo espiritual entre uma desencarnação e uma próxima reencarnação. Então existem os espíritos que estão desencarnados, que futuramente irão reencarnar, a grande maioria, claro, exceção aquele que não precise mais reencarnar na Terra, mas todos estão pertencendo à humanidade terrena, terão suas chances.
Então, cuidado, porque se nós temos falsos profetas encarnados, a criatura vai desencarnar, mas ela está levando o seu jeito de ser, os seus pensamentos, ela não vai mudar porque desencarnou. Vamos voltar ao carrinho velho. Eu descarto o carrinho velho, compro novo, mas eu era má motorista no carrinho velho. Eu vou ser boa motorista no carrinho novo? Nada, vou continuar fazendo a mesma bobagem. Porque simplesmente a minha qualidade. Não importa que carro eu esteja, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, também para a questão de mundo dos encarnados e dos desencarnados, do visível e do invisível, a criatura não muda fácil. O que ela é aqui continua sendo. Às vezes a gente ouve umas expressões assim: ah, fulano morreu, agora estará bem, estará na paz, merece o céu, o sono eterno, coisas boas, a pessoa deseja coisas boas para aquele mundo. Mas vamos olhar para a vidinha que ele teve aqui. E nós vamos saber. Divaldo foi questionado uma vez por uma mãe cujo filho havia desencarnado num acidente de moto. E ela queria saber se o filho estava bem. Eu anseio. E ela perguntou ao Divaldo: Divaldo, será que meu filho está bem? Divaldo disse assim: como era o seu filho? Ah, ele era um jovem, forte, cheio de vida, adorava a moto, andava a toda velocidade, ele gostava demais. Divaldo disse: ah, minha irmã, seu filho continua o mesmo. Ele está no mundo espiritual, forte, saudável, andando de moto a toda velocidade. Ela disse: ai, que bom, Divaldo, assim eu estou tranquila, porque era disso que ele gostava. Ninguém muda. E o mundo espiritual concede, ele não ofende a criatura no seu jeito de ser. Ele concede que a criatura continue do ponto exato em que ela saiu aqui. Do mesmo jeitinho, até que por ela mesma os processos de mudança comecem a acontecer. Mas do jeitinho que ela saiu daqui, ela vai continuar. Era alegre e feliz, continua alegre e feliz. Era uma criatura insatisfeita, era uma criatura maldosa, continua insatisfeita e maldosa. Vai mudar na hora em que despertar, que descobrir, que precisa fazer alguns ajustes para voltar, para seguir adiante. Então não mudamos só porque desencarnamos. Não mudamos porque a nós mesmos, porque mudamos de casa, mudamos de cidade. Nós não deixamos de ser quem nós éramos. Continuamos os mesmos, na casa nova, na cidade nova, na língua nova que estamos aprendendo, no mundo novo que estamos vivendo, mas somos nós, com o nosso jeitinho de ser. Então não há mudanças previstas, a não ser pela nossa própria vontade. E é isso então que Kardec vai comentar a respeito disso, a respeito dessa citação que Sócrates está fazendo, né, a respeito do seu prazer. Diz então Kardec: segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando, olha a palavrinha, de onde parou, continuando suas relações, de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade, não há cortes, é sequência natural, passo a passo, continuando, a palavra está aqui, não há um estanque, não há uma parada, não há uma dificuldade. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, porque o que Kardec está comparando é a fala deles 500 anos antes de Cristo. Imagine, o Espiritismo estava lá 1957 anos depois de Cristo. Olha quanto tempo nessa jornada que ele está fazendo a comparação. Então ele diz: se eles tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Era verdade, o raciocínio deles era lógico.
Então não havia nada para contestar. Nisso nada há que nos deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas. A verdade é uma. Nós podemos ver faces dessa verdade, mas ela está ali. E eu costumo dizer que a verdade sempre boia. Não tem como você sufocar e esconder a verdade. Cedo ou tarde ela vem à tona, porque ela é o real, ela é o que existe. Então, ninguém consegue segurar por muito tempo essa verdade. E ali ele ainda nos diz, e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a terra, para onde as trouxeram. Então, falando que Sócrates e Platão seriam espíritos mais adiantados, que conheceram muitas coisas e trouxeram no seu tempo informações que até então não eram conhecidas. Então ele está dizendo, e continua até hoje, muitos espíritos mais adiantados, que a grande maioria, vêm à Terra trazendo informações, orientações, diretrizes para bem conduzir a humanidade. Se considerarmos ainda que Sócrates e Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreender os seus sublimes ensinos. Claro, todo aquele grupo que acompanhou Jesus na sua tarefa, no seu messiato, embora aparentemente criaturas simples, criaturas não alfabetizadas ou semi-alfabetizadas na época, homens de pesca, de plantio, pastores, pessoas de uma vida muito simples, que compunham esse staff do Cristo na face da terra, com exceção de Paulo e Lucas, que eram pessoas com mais condição, e Judas, entre eles, Judas Iscariotes, era o mais instruído na história. Então, a grande maioria disse, mas como que o Cristo foi pegar essas criaturas lá? Ele passou assim, aí, André, Pedro, escuta, venha comigo. E os dois largaram o barco de pesca, que era o sustento da vida, as redes, e de repente acompanharam Jesus assim do nada. Quem é esse ilustre que está passando aqui? Eu vou junto. Largou tudo para trás. Quem eram esses espíritos? Porque enquanto encarnados, pessoas simples, que tinham até certa dificuldade para algum entendimento. Vejam como o meio em que a gente vive, ele influencia também no nosso raciocínio. Eram espíritos prontos, mas pelas informações do meio, pela forma com que foram educados, eles tinham dúvidas, porque Jesus várias vezes, ele faz uma fala, um ensinamento, e depois ele diz, mas mestre, não entendi bem isso. E Jesus então explica para eles qual era a proposta. Agora entendi. Vejam que ainda tem a dificuldade, mas eram homens prontos. A partir do momento em que acordaram, eles estavam prontos para sair levando a mensagem da melhor forma possível. Então ele diz, quem sabe Sócrates e Platão não estavam entre esses, porque são grandes almas que a Terra conheceu. Quem sabe eles então estariam nessa condição de oferecer o melhor, e que eles podem por fim participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. E aí nós vamos ver, né, aquela introdução que nós já vimos, dizer que uma corte de espíritos, como soldados obedecendo a ordem de comando, descem para a terra para iluminar as consciências dos homens. Então, muitos desses grandes espíritos não estão reencarnados, não está havendo uma necessidade da presença física, mas eles estão orientando as mentes que conseguem sintonia, aqueles que de alguma forma se conectam, eles estão ali influenciando esses raciocínios a fim do despertamento
que nós precisamos fazer. E do item de número 12, já que o pessoal está quietinho, eu estou seguindo, né? Eu vou seguindo, o pessoal quieto, eu vou seguindo. Item de número 12. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Era a análise que Sócrates fazia. Não vamos agir com injustiça para quem agiu com injustiça conosco. Não vamos fazer o mal para quem fez o mal para nós. Porque essa atitude de revide na mesma frequência vibratória registra simplesmente o que ele coloca como desprezo umas às outras. Quando eu procedo da mesma forma para com aquela criatura, a forma como ela agiu comigo, eu dou o troco, né? A gente fala, eu vou dar o troco, né? Assim, pisou no meu calo, eu já estou gritando e já estou dando o troco. Isso é um revide, um desprezo pela outra pessoa. Porque se eu prezo de alguma forma, eu não vou fazer assim. O problema é dela se ela age assim. O meu problema é não fazer igual. Se isso não faz parte de mim, eu não vou fazer igual. E isso corta as brigas pela metade, né? Porque se o outro quer brigar e o outro não quer, acabou. Não tem briga, não tem confusão. Mas nós gostamos também de uma lenha na fogueira. Gostamos de cutucar o outro, porque é a nossa inferioridade ainda. Estamos despertando, gente. Estamos num exercício muito grande de melhorar a nós mesmos. E essa é a grande proposta da doutrina espírita. Que a gente possa aplicar tudo isso a nós mesmos. A nós mesmos. Vamos cuidar da nossa vidinha interior, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e tocando a vida como pudermos, de conformidade com o como ela se apresente. Kardec, a respeito desta fala de não pagar injustiça com injustiça, o mal com o mal, e que isso seria apenas uma manifestação de desprezo entre as criaturas, ele diz, não é este o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? Foi o que Jesus falou. Reconcilia com teus inimigos enquanto está a caminho. Gente, olha o que ele está pedindo, não é fácil. Ah, não é fácil. Reconcilia. É que a gente não para prestar muita atenção na palavra em si. Concílio é conversa, diálogo. Reconcilia é vamos dialogar de novo. Houve um momento na nossa vida em que tínhamos o diálogo, em que tínhamos a conversa, em que estávamos vinculados. De repente, por alguma razão, nos afastamos, nos separamos, às vezes magoados, às vezes feridos, às vezes por questões que o outro colocou ou que nós colocamos. Então ele diz, olha, reconcilia, volta a falar, volta a dar uma atenção, a reconhecer o outro como um ser. Nós não precisamos ter mais o mesmo convívio, porque Jesus, nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, está dito ali, que nós não teremos para com o inimigo o mesmo prazer, a mesma alegria que temos para a convivência com um amigo. É claro que não, mas não precisamos odiar, não precisamos colocar dificuldade. Deixa quieto e vamos, na medida do possível, voltando. Por quê? Ele diz, porque senão você será levado a juízo, será julgado, será colocado em lugar difícil. É uma recomendação do Cristo. Não dá para amar, mas dá para não prejudicar. Dá para não colocar a pedra de tropeço no caminho do outro. Ainda dizer bem feito se ele cair. Não é isso? Porque muitas vezes é isso que a gente faz. O outro leva chumbo e a gente está vendo? Bem feito. Não era isso que ele queria? Quantas vezes? E aí a gente tinha uma brincadeira quando era criança. Tô de mal. Né? Tô de mal, dá o dedinho. Daí o dia que já queria alguma coisa, vamos ficar de bem?
vamos ficar de bem, porque eu estou querendo alguma coisa de você, você está querendo alguma coisa de mim, e nós queremos brincar juntos de novo, então vamos ficar de bem. E é esse o convite de Jesus. Chega de ficar de mal. Olha a expressão que a gente usava, vou ficar de mal, estou de mal com você. Quer dizer, não quero mais ouvir sua voz, não quero mais te ver. Tá, eu não estou obrigada a conviver, mas eu não preciso guardar na alma esse rancor, essa memória negativa, que vai trazendo, vai corroendo por dentro, vai gerando estados de doença, de enfermidades, não só da alma, mas do corpo físico. Os prejudicados somos nós, coisa. É interessante o que você está falando, porque quando a gente vence a gente próprio, porque os entraves estão dentro de nós, né? Eu tenho que vencer a mim, não que eu me odeio, eu me gosto, é a mim que eu tenho que vencer. Mas quando eu consigo ultrapassar essa minha barreira, é um alívio muito grande. O peso sai. Nossa, nem se fala. O peso sai quando a gente consegue vencer a si mesmo, numa dificuldade. Nossa, gente, a gente respira assim, enche o pulmão, porque o peso saiu de cima. Havia um peso muito grande, uma coisa, um nó muito difícil. E é aquela proposta, nós temos que transformar os nós em laços de afeto. E esse é um trabalho de cada um de nós, cada vez mais conscientes, podermos transformar. Que bênção podermos reconciliar enquanto estamos a caminho, porque será mais fácil a nossa desencarnação, a nossa reaproximação, talvez em outras experiências, não necessariamente agora, mas não colocaremos mais obstáculos, impedimentos, dificuldades, e vamos conviver. Nós podemos nos preparar agora. Né? O trabalho está em andamento. É aquela história do Chico. Por que é que eu não desencarnei ainda? Perguntaram para o Chico. Isso é, porque a sua história não acabou, porque a gente ainda tem muito para fazer aqui, tem muito para aprender e tem muito para ajudar. Se não tivesse, tinha ido. Mas como nós temos ainda o que aprender, o que fazer, o que ajudar, vamos ficando. Não viramos Matusalém, mas vamos ficando. Na medida do possível, vamos ficando aqui. Bem, o item de número 13, Sócrates dizia, né? Pelos frutos que se conhece a árvore. Olha quanta informação que depois Jesus repete como parábolas, como frases, trazendo o pensamento do próprio Cristo, que outros absorveram das esferas crísticas, trouxeram mesmo antes dele e que ele vem fazendo recordar. Por isso o primeiro capítulo do Evangelho está lá. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar continuidade a ela e aos profetas. Eu vou dar continuidade a tudo que vocês já sabiam, esqueceram, vou fazer lembrar. Ele disse isso. Quando ele estava de saída, ele também falou do Consolador prometido. Queria fazer a mesma coisa. Iria nos fazer lembrar de tudo que ele tinha ensinado. Iria ampliar um pouquinho para as coisas que nós ainda não tínhamos naquele momento condição de aprender. Não é isso que o Espiritismo está fazendo quando a gente se debulha sobre essas obras? Nos fazendo lembrar o Cristo, nos fazendo lembrar todos esses ensinos e ainda abrindo um pouquinho a nossa capacidade de visão e entendimento? De tempos em tempos nós receberemos esta bênção, porque é uma bênção para o nosso despertamento, porque de alguma forma esquecemos e precisamos ser lembrados. Às vezes, entre amigos, a gente diz assim, se lembra tal coisa que aconteceu, a gente diz, nossa, peraí, eu não estou lembrado. Olha, lembra, foi assim, foi aqui, foi ali. Nossa, é mesmo, ai que bom que você me lembrou disso. Porque a gente estava lá no nosso arquivo, mas nós precisamos de alguém que tirasse, abrisse esse arquivo para que a gente lembrasse. E as nossas lembranças são interessantes, porque quando nos lembramos de um fato vivido, nós lembramos com a emoção do momento. Se foi um fato feliz em nossas vidas, a gente sorri naquela, ai que bom, olha que coisa boa, me lembrei. A gente sorri naturalmente porque resgatou o sentimento de alegria vivido.
Quando lembramos de alguma coisa ruim, a gente se entristece na mesma hora. Que pena, tão triste lembrar isso. Quer dizer, vivemos, voltamos naquele mesmo ponto para reviver tudo isso. Então, quando Sócrates diz aqui, né, pelos frutos se conhece a árvore, é necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem. É dar nome aos bois corretamente. Não é. É daqui ou é de lá. É assim ou é assado. Nós precisamos posicionar as coisas no nosso entorno. Ter a capacidade de entendimento para selecionar o que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve. E vamos voltar a uma frase de Paulo de Tarso. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Mas quando é que eu vou ser capaz de saber o que me convém ou o que não me convém, se tudo está ao meu alcance? Somente quando a razão estiver funcionando. Quando eu tiver essa maturidade, essa capacidade de visualizar. Aí eu vejo, tá, é lícito, está aí, eu posso usar. Convém. A consequência disso qual vai ser? Ah, não, deixa para lá, porque senão isso aqui vai dar mais confusão. Não estou querendo isso agora não. E a gente separa. Mas essa é com a maturidade que nós conseguimos descobrir o que convém ou o que não convém. Kardec então vai analisar isso a respeito. Esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. Jesus falou sobre isso. Os apóstolos registraram isso. Então, ficou marcado tudo isso para nós. E o item de número 14 diz: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui, mas a uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. Kardec não fez nenhum comentário, ele recomendou a visão. Estão me alertando do horário, nosso horário não é mais 5 minutos? Ou já passou? Ah, já passou? Desculpem, porque vocês sabem que com o horário, vocês precisam sempre me avisar, senão eu embalo aqui e esqueço da vida. Mas a gente tem que cumprir os horários também. Vocês desculpem, deem sempre um alôzinho pra gente quando a hora estiver vencendo, para que a gente não cometa essa gafe sem tamanho por imprevidência nossa, tá bom? Fiquem aí encarregados de me dar um alô sempre, porque senão a gente se perde. Mas voltaremos a esse comentário, se Deus quiser, semana que vem. Vai ser um outro assunto falando da riqueza, do poder, da materialidade terrena. Quem fará a nossa prece hoje? Paulinho, tem algum recado? Não? Microfone para prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Pode ser curtinha. Ah lá, pronto. Vamos cerrar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, pela oportunidade que tivemos por mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos também a espiritualidade amiga que intuiu a nossa irmã Marina, que compartilhou o seu conhecimento conosco, irmãos encarnados e desencarnados. A paz de Jesus, boa noite a todos e Deus nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite a todos, né?